várias imagens, vários vídeos que a gente selecionou e que foram liberados dos arquivos lá dos Estados Unidos. O Trump liberou. Arquivos confidenciais. A abertura dos arquivos lá dos Estados Unidos, dos OVNIs e antavírus, que tá aterrorizando aí a galera, que tem vários casos no mundo. E já tem no Brasil ou não? Agora, concomitantemente, o presidente Donald vem com esse papo aí de que quer liberar assuntos alienígenas, documentos alienígenas, desde que Barack Obama foi a um podcast, e nesse podcast o apresentador perguntou: você crê na existência alienígena? Ele fala: creio e tal. E aí depois disso o Trump começou a falar mais sobre esse assunto, e ele disse até que ele falou assim: eu vou livrar o presidente Obama de um problema. E ele usou Por quê? essa... Porque eram classified lá, eram... Como se fossem informações classificadas, né? Dele dizer que eu sei, nós temos evidências, não era para ele ter falado isso. Teoricamente, talvez foi uma jogada ensaiada ali também, ele aproveitou, né? Por quê? Porque, independentemente se alienígenas existem ou não, a gente sabe que esse tema é muito explorado pelo setor de inteligência, pelo setor militar, para fazer o famoso diversionismo, que é desviar a atenção. Então, como a sua primeira pergunta, Vilela, foi como é que está o mundo, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está numa guerra no Irã que acabou com a ordem mundial. Você pode até anotar na sua agendinha, no seu caderninho. 28 de fevereiro de 2026, o dia que acabou a ordem mundial. Isso não é de agora. Claro que, como o Daniel Lopes falou, né? Eles decidem o momento quando soltar informação, momento estratégico, mas isso começou lá em 2017, ainda no governo Obama, quando o New York Times solta aquela reportagem famosa que é o Dinheiro Negro e as Auras Brilhantes, que é a reportagem da Leslie Kean e Ralph Blumenthal lá do New York Times, falando que o governo pesquisava OVNIs, 22 milhões de dólares sendo colocados ali, sendo que o governo americano, falando desde a década de 60 do projeto Livro Azul, o famoso Blue Book, que não precisava pesquisar isso, não tinha interesse científico nem militar, que era só uma distração, e eles por baixo dos panos ali pesquisando e colocando milhões de dólares nesse programa. E aí os congressistas, nesse momento de 2017, ali final do governo do Obama, eles acordam e falam: pô, peraí, tem dinheiro, milhões de dólares indo para pesquisa de fenômenos anômalos, que agora o nome é fenômenos anômalos, né, não mais OVNIs, para o governo, né? E eu não estou sabendo, não aprovei. E aí eles começam a correr atrás, igual cachorro, atrás dessas informações, começam a descobrir muita coisa que estava sendo escondida, como se tivesse um governo dentro do governo de fato. A inteligência se tornou tão poderosa no complexo industrial militar, se tornou um governo dentro do governo. Pelo contrário, não aconteceu, na época o Obama não falou nada, isso correu, já foram feitos nesses anos 3 inserções de leis sobre OVNIs na lei de defesa, que é a lei mais importante do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Tem ali leis falando que no Arquivo Nacional, que no Brasil já tem há bastante tempo um Arquivo Nacional, um acervo de OVNIs, lá não tinha, lá era meio espalhado, hoje já tem um acervo UAP. E agora, finalmente, como vocês falaram, o Obama, ele vem, declara ali que sim, são reais e que vale a pena pesquisar isso, etc. E na promessa de campanha dele já era uma promessa que ele iria revelar esses arquivos, né? E claro, ele vai escolher o melhor momento ali para jogar isso, como o Daniel Lopes falou, pode ser por conta do Irã, por exemplo, pode ser arquivos de Epstein, etc. Então, isso aconteceu, é real, e agora o que acontece para frente é que dizem que em 90 dias vão ter liberações sucessivas, e já tem lá o que chamam de Release 1, que é o pacote 1 de revelações, seriam as revelações mais brandas, e eles viriam nesses 90 dias, a cada semana ou a cada 15 dias, fazendo liberações sucessivas e aumentando o nível de gravidade aí das imagens, dos documentos, até chegar possivelmente no que falam de revelar que as inteligências não humanas estão aqui, os corpos foram capturados, as naves foram capturadas. Mas o fato que a gente sabe é que todos esses vídeos foram analisados pelo Pentágono e nenhum deles o Pentágono conseguiu explicar o que é. Então esses são objetos de fato não conhecidos, não explicáveis, tudo isso foi liberado, esses vídeos, alguns deles são apenas pontinhos pequenos longe. Todos que foram liberados são vídeos em que eles não conseguiram explicar e não conseguiram analisar o que seriam esses fenômenos que estão aparecendo lá nessas imagens, né? A deputada Ana Luna, que o Daniel Lopes confirmou aí, que é a chefe aí, que está dirigindo, a líder de uma força-tarefa chamada Força-Tarefa de Segredos Federais, Ana Luna, ela já pediu a liberação de 46 vídeos, que são vídeos mais impressionantes que esses. São vídeos, por exemplo, de naves que estão entrando e saindo dos oceanos o tempo todo, no Oriente Médio e outras partes do mundo. E
E 8 desses vídeos vão sair amanhã em um documentário vazados do documentarista Jeremy Corbell. E planeja-se que até o final da semana aconteça o que chamam de Release 2, né? Inclusive tem um silêncio quando eles falam assim, vocês vão ver no áudio. Quando o cara fala que tá vendo um OVNI, o cara em terra fica em silêncio uns 10 segundos. Se o OVNI fosse agressivo, já tinha matado o astronauta e o cara não tinha nem respondido ainda. Então, assim, e é o que deixa mais grave o tom da conversa que eles têm quando o astronauta vê o áudio, diferente de você ler um texto, né? E que aí muitos podem falar que o texto tá mudado e etc, enfim. Então, a gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em segredo, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? Very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. Gemini 7 here, Houston out of your 8. Loud and clear, 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. Agora já voltou, né? Voltou pro início. Deu loop. Mas basicamente o que tá acontecendo, Rony, vocês viram o Rony. silêncio que fica, né? Rony, Sim. vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo, eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, a gente tá sendo, cara, privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre foi ridicularizado. Exato. Quem acreditava. E aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete, é isso mesmo que vocês estão falando? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor, e não sei, ou seja, cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Então, agora, o que vocês vão ver para frente é muito mais estarrecedor do que esses áudios da missão Apollo. Porque o Elizondo, ele foi da Força Espacial, um dos denunciantes, junto com o David Grush, que é o denunciante, e falaram que eles tiveram acesso aos áudios e aos vídeos das missões do ônibus espaciais, do Shuttle, junto com os áudios e vídeos da Estação Espacial Internacional. E os áudios são desesperadores e os vídeos são estarrecedores. E o pacote 1 é somente a pontinha do iceberg do que pode vir aí nas próximas revelações e a história se escrevendo aí. As imagens ainda não eram tão boas, mas é o que eu falei, é o Release 1, né? O pacote 1 do que vai vir aí. Eu acredito que a tática é justamente que se eu fosse da inteligência, né? Fazer um exercício aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro, o primeiro anúncio, nunca a Casa Branca e o presidente anunciaram liberação de documentos. Já foi liberado vídeos antes, já foi liberado as fotos. Agora, a Casa Branca, o presidente vir e inclusive encher o tweet na sexta-feira como foi, de postagens enaltecendo essas publicações, isso nunca foi feito, é inédito. Então, claro, se eu fosse da inteligência, junto com a Casa Branca, eu jogaria ali imagens que são menos estarrecedoras, as mais simples que eu tenho, ver a reação do público, e dependendo da reação do público, eu moldo ali o pacote 2 de acordo com essa reação e vou moldando assim o nível de gravidade para ver até onde eu consigo chegar. Pode ser que não chegue no nível dos seres, o pessoal começa a entrar em pânico, mandar, por exemplo, uma imagem em 4K, falaram, como eu falei, que tem lá uma nave chegando do lado de uma aeronave, o pessoal começar a ter reação de pânico, eles vão provavelmente brecar, talvez. Então, eles vão começar a medir a reação e liberando o pacote com um pouco mais de evidências ao longo dessas semanas aí. Então, as coisas começam a se encaixar, né?